Oi, eu sou Roberta Paraguaçu, secretária-geral do Conherp 1, o Conselho de Relações Públicas do Estado do Rio de Janeiro, e em parceria com os conselhos regionais, a gente está gravando uma série de vídeos para falar abertamente sobre as questões relacionadas aí à pandemia. Essa iniciativa busca esclarecer os profissionais e a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das diversas áreas regulamentadas. Além disso, a ação faz parte do movimento Acolher, promovido pela gente, pelo Conherp 1, que tem como propósito disseminar boas práticas e principalmente boas notícias. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário. E hoje o nosso bate-papo é com a secretária-geral, vice-presidente do CRP 05, não é só 5, tá? É 05, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio, a Mônica Sampaio. Mônica, tudo bom? Se apresenta aí pra gente, fala um pouquinho aí do CRP 05. Boa noite, Roberta, tudo bem? Boa noite para todas e todos que estão nos ouvindo, né, e que vão nos ouvir em outros momentos. Dizer que é um prazer estar aqui participando desse projeto, né, que a gente tem feito para, enquanto conselhos de profissionais, estarmos cada vez mais unidos nas nossas ações. Como você falou, né, eu sou a Mônica Afonso Sampaio, sou psicóloga com uma especialização em psicologia social, sou psicóloga do SUAS. Para quem não entende a sigla do SUAS, né, é como se fosse o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. E o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, né, onde está o CRAS e o CREAS, onde estão os abrigos, onde estão as casas, os equipamentos que cuidam de mulheres em situação de violência, onde estão as casas que cuidam dos idosos em situação de violência. Então, o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, é dividido em atenção básica e atenção especial. A básica é o CRAS, onde estão sendo pagos os benefícios, o Bolsa Família, né? E toda aquela questão das pessoas em vulnerabilidade. Eu sou psicóloga do CRAS, mas já estive na média complexidade, que é equipamento que atende mulheres em situação de violência. E, para além disso, estou, né, nessa gestão agora, que começou agora em 2019, como vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, CRP 05. Aí a Roberta ficou surpresa, porque eu disse para ela que a gente não era 05, porque no Brasil são 24 conselhos, né? Então, a gente se intitula como 05. Então, a gente tem o Conselho Federal, né, que não tem número, é o Conselho Federal de Psicologia, e a gente tem 24 conselhos espalhados aí pelo Brasil, né? O 05, ele é aqui do estado do Rio de Janeiro, ele dá conta dos 92 municípios que estão aqui no Rio, né? E aí a gente, para dar conta disso, a gente tem o que a gente chama de subsedes. Inclusive, eu sou de uma subsede, né? Eu chego agora nessa gestão como vice-presidente, mas na gestão anterior eu era a coordenadora da subsede de Nova Iguaçu, que comporta os 13 municípios da Baixada. Então, a gente, além de ser um conselho estadual, a gente é dividido em subsedes. A gente tem a de Nova Iguaçu, que comporta os 13 municípios da Baixada, da onde eu era coordenadora na outra gestão. A gente tem o de Petrópolis, que dá conta da região serrana. A gente tem o de Campos, que dá conta lá do Norte e Noroeste. E a gente tem uma em Niterói, né, que a maioria dos psicólogos, a gente tem um grande número de psicólogos em Niterói e São Gonçalo. Então, a gente tem outro em Niterói. E tem a nossa sede, que hoje é no centro do Rio, na Teófilo Otoni, no número 93. Vou mandar um beijo. Preciso mandar um beijo, desculpa. Preciso mandar um beijo para todos os meus amigos que são psicólogos. Eu tenho uma prima que também, aliás, tenho duas primas que são psicólogas, a Amanda Paraguaçu e a Fernanda Brandão. Um beijo para as duas. E aos meus amigos psicólogos, um beijo também, que são muitos, e aí não vai dar para listar agora.
Então, eu quero aproveitar e também mandar um beijo para a Fernanda e para a Amanda, né? A Fernanda e a Amanda. E para todos os seus amigos e os meus amigos psicólogos. Né? Embora que a maioria dos meus amigos não são psicólogos, a maioria dos meus amigos são professores. Porque durante 22 anos eu fui professora. A maioria dos meus amigos. Todas as profissões, tenho parentes de todas as profissões, é uma mistura danada, é uma delícia. A gente fala praticamente todas as profissões, todos os conselhos. Se eu vou dar um beijo, mandar um beijo para todos aqui nos vídeos, não vai caber. Bom, então, e como que a gente se organiza enquanto conselho, né, para as pessoas entenderem? A gente é eleito, a nossa gestão é de 3 anos, a gente tem eleito com 30 conselheiros, 15 efetivos e 15 suplentes, né? E desses 30, 4 saem para a diretoria, que é o presidente, Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, a vice, que sou eu, a secretária, que é a Júlia Nassi, e o tesoureiro, que é o Aquiles Miranda. Então, nesse caso, você não é secretária-geral, você é realmente a vice, só a vice. Só a vice, só a vice. Porque a secretária é a Júlia. Júlia, um beijo, desculpa. Não quis tirar. Porque no meu conselho, nós somos presidente Marcelo S. Oliveira, secretária-geral eu, que a secretária-geral também é a vice no Conselho de Relações Públicas, e o tesoureiro, que é o Nathaniel Azulay. Então, a gente, no caso... Se organiza de outra forma. Cada conselho tem uma divisão estrutural diferenciada, dependendo do seu tamanho. No caso, nós somos um conselho bem pequenininho. Nós somos 6 regionais e o federal. Então, a gente está ainda se organizando, apesar de ser uma profissão antiga já. A gente é de 60 e poucos, 71 aqui no Rio, né, a nossa regulamentação. Então, a gente não é tão novinho assim, né? A profissão é bem antiga, mas nós somos pequenos em relação a vocês, né? Sim. Também 24, né? Mas o federal. Não é pouca coisa, não. Né? Pequeno, não. E aí, aqui a gente tem as subsedes e a gente tem em torno hoje, né? Eu vi esse dado semana passada, hoje eu não tive tempo de ver, mas a gente estava em torno de 44 mil inscritos, psicólogos no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu conversei um pouco com você e acho importante a gente falar é que o Brasil, né, ele é o primeiro em número de psicólogos, né? A gente é o primeiro do mundo em número de psicólogos, seguido pelo México. E aí o meu presidente, ele costuma até dizer que a psicologia no mundo, ela fala português e espanhol, porque nós somos o primeiro, o México é o segundo, né? A gente faz uma brincadeirinha interna, né? Com muito carinho para todos os outros psicólogos de todos os outros países. Mas, enfim, a gente se organiza dessa forma. Então, nós somos 30, 15 efetivos e 15 suplentes, e somos 4 da diretoria: presidente, vice, secretária, né, que é a Júlia, e o Aquiles, que é o tesoureiro. Nós nos organizamos dessa forma. E lá dentro desses 30, nós temos as comissões, né? Então, assim, as comissões para poder dar a psicologia, ela, ao longo do tempo, ela saiu dos consultórios e ela ganhou muitos outros espaços, né? A gente, historicamente, tem uma história de estar nos consultórios. Só que, nos últimos anos, a gente ganhou vários espaços, inclusive das políticas públicas, né? Que hoje é onde está o maior número de psicólogos, são nas políticas públicas. O SUS ainda é o primeiro que mais emprega, o SUAS é o segundo que mais emprega. Agora a gente vai ter aí uma lei que vai falar que psicólogos e assistentes sociais, né, estejam nas escolas. E a gente tem um entendimento de que a qualquer momento a gente também vai ter um grande número de psicólogos nas escolas. Enfim, e dentro do CRP a gente tem as comissões. Então, tem uma comissão lá de clínica, tem a comissão que cuida do socioeducativo, que é o DEGASE, né? Os meninos que estão cumprindo medidas socioeducativas. Nós temos do SUAS, que é assistência social. Nós temos da saúde, né? Agora mesmo a gente vai entrar em maio com várias atividades, porque dia 18, né, é a luta
É um dia marcado pela luta antimanicomial, manicômio nunca mais. A nossa luta é pelo cuidado em liberdade. Então, o dia 18 é muito emblemático para a gente. Então, a gente tem um núcleo de saúde mental, um núcleo de saúde de uma forma mais ampliada. Então, o CRP, ele tem várias comissões, né? As pessoas que se interessarem, é só ir lá no link, quem somos. Aí vai ter as várias comissões, que agora eu não me lembro todas. Não, são fica várias para as pessoas entrarem, acessarem, isso, conhecerem, se informarem um pouquinho melhor. É para isso mesmo, a gente vai se conhecendo, falando um pouco da profissão, da área uns dos outros, e essa, inclusive, é uma das ideias, uma das propostas desse nosso bate-papo, que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Né? A gente precisa saber os nossos limites, né, em relação às áreas onde elas começam, onde elas terminam e o que elas fazem. E aí entra justamente o papel. Eu estava fazendo no vídeo anterior, que foi com a Manuela, que é a presidente do CRN4, que é o Conselho de Nutrição aqui do Rio de Janeiro. A gente fez alguns comentários, ela falou um pouco sobre essa questão da ansiedade em relação à comida e tudo mais, mas ela fez um comentário, ela não se estendeu muito nesse assunto, né? Porque a gente entende que isso é uma perspectiva e é uma visão que vocês podem falar muito melhor. Né? E aí, puxando já isso para a gente começar então o nosso bate-papo, para a gente discutir sobre o papel do psicólogo, o papel do conselho daí no meio da pandemia, né? Então, o que você pode falar para a gente sobre isso, sobre esses sentimentos, né, em relação à doença, em relação à quarentena? Bom, então, Roberta, uma coisa que eu acho importante a gente pautar é que as pessoas, elas são únicas e singulares, né? Então, assim, porque a gente fica com a impressão de que acham que tem uma receita de bolo para cuidar de todas as situações. E não tem. Por quê? Porque um único evento, ele pode ser percebido de forma diferente por duas ou mais pessoas, porque as pessoas são diferentes. Então, é importante a gente pautar de que as pessoas são únicas e singulares. A gente vai ter sempre um modo de pensar aquela situação, mas nunca é regra, sempre vai ter exceções, né? Com relação aos sentimentos que a maioria das pessoas está tendo nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento novo, são sentimentos diversos, porque eles vão estar num contexto em que ela está inserida, né? Mas, de uma forma geral, a falta de controle, parece que assim, o que acomete as pessoas é que elas perderam o controle da situação. E essa falta de controle é que produz uma certa desestabilidade. As pessoas ficam desestabilizadas, né? E isso vai gerando algumas coisas. E aí a gente vai perceber que a gente tem dois sentimentos que é comum à maioria das pessoas. O primeiro deles é o medo. E o medo, ele é mais focal, né? Medo de quê? Medo de morrer, medo de ficar com falta de ar, medo de ficar sozinho no hospital, medo de não ter atendimento. O medo, ele é mais focal, né? A gente consegue, às vezes, verbalizar medo de quê? Agora, o outro sentimento, ele é mais difuso, que é a angústia. É aquela coisa que você nem sabe do que é. Mas isso tudo Só sabe que tem aquele comichão ali que está apertando, isso aí. Que está incomodando e fica martelando, então, né? Exatamente. Isso tudo é produzido por quê? Porque a gente perdeu o controle da situação. Internamente, a gente se desestabilizou. É como se a gente tivesse saído da nossa zona de conforto e aí a gente fica sem saber o que fazer. Porque até então a gente tinha uma rotina, né? Todo mundo acordava, tomava banho, tomava café, ia para o trabalho, minimamente almoçava, fazia os seus afazeres, voltava para casa. Todo mundo tinha minimamente uma rotina. Quando, de repente, isso se interrompe, né, e isso muda, causa todos esses sentimentos diversos que a gente está vendo.
E aí, como eu falei no início, que é importante a gente atentar, é que serão diversos mesmo, porque um evento pode ser percebido de maneira diferente por pessoas, por um grupo de pessoas, porque elas são diferentes. Para deixar exemplificado, né, para as pessoas entenderem, vamos dizer assim, morte de mãe. Morte de mãe é doloroso para todo mundo, mas cada um vai sentir de uma forma. Claro. É doloroso para todo mundo. Mas não tem aquela... como é a morte de mãe para não tem como você dizer todos os itens de como é a morte de mãe para uma pessoa. Porque tudo ali vai estar no contexto. E é o que está acontecendo agora. São sentimentos diversos, mas não tem como ser dois sentimentos iguais. O que a gente percebe, de uma forma geral, que chega no consultório, né? Dizer para você que também existem algumas categorias de psicólogos que estão trabalhando à frente dos serviços, na saúde e na assistência. Mas a maioria dos psicólogos de clínica estão trabalhando online, porque nós temos normativas que nos que nos garante a possibilidade de atendimento online. Então, hoje, nessa pandemia, os psicólogos estão atendendo os seus clientes, pacientes online, né? A maioria não está no consultório. Só estão na frente quem é psicólogo da saúde, da assistência, do psicólogo de hospitais. Esses, sim, estão lá na linha de frente. Mas o que eu ia te falar é que essas demandas que chegam para nós no consultório virtual, né, que é por online, justamente a maioria deles está nesses dois campos, no medo e na angústia. Isso é que é o mais comum. Mas terão outros, né? Tem pessoas que, se ela já tiver uma predisposição, né, a uma ansiedade, a uma depressão, todo esse contexto é favorável. Por isso que a psicologia ela trabalha na promoção da saúde, para que essas pessoas elas não entrem em crise, né? Elas consigam minimamente lidar com isso. E aí a gente vai ter N estratégias, mas as estratégias, muitas das vezes, elas são únicas e singulares. É com o indivíduo. E o que assim, comparando com... A gente pode fazer algum tipo de comparação do cenário atual com o anterior? Tipo, a gente... É óbvio que assim, na minha cabeça, que eu sou leiga, né? Eu, comparando as pessoas, eu faço essa comparação e digo que sim. Mas a gente pode dizer que as pessoas que já tinham esse quadro e que já apresentavam ansiedade, depressão e esses outros tipos de doença, né? Esses outros tipos de doença, isso está afetando mais agora ou menos, ou não, as pessoas já estavam em casa mesmo por algum motivo, enfim. Dá para fazer algum tipo de comparação? Então, Roberta, uma coisa que a gente acha importante é pautar, né, explicar para as pessoas que o sofrimento psíquico ele vem por você não conseguir elaborar as suas questões. Né? Então, o sofrimento psíquico vem daí, você não consegue elaborar, por algum motivo, né? Vamos voltar lá para o nosso exemplo muito ao passant, né? Que é a morte de mãe. Quando você não consegue elaborar, óbvio que vai ter um luto ali, né? Que vai ter um sofrimento, mas em algum momento você consegue elaborar, né? E quando você não consegue elaborar, enquanto você não consegue, tem aquele sofrimento psíquico. Sim. Com relação à morte de mãe, é uma coisa mais a longo prazo, né? Um luto maior. Mas no momento que a gente está vivendo, as pessoas que conseguem elaborar, né, dar conta do que está acontecendo, ela vai ter menos sofrimento psíquico. As pessoas que não conseguirem elaborar, ela vai ter mais sofrimento psíquico. Por isso a gente trabalha com as estratégias, né? Que estratégias a gente pode pensar para a Roberta, né? Vamos dizer que você chega e você fala, Mônica, eu tô assim, tô assada e tô cozida, como que faço? Né? A gente vai pensar junto. Que estratégias, Roberta, a gente pode ter para você conseguir elaborar tudo isso? Né? Você não está conseguindo sair de casa, você tem 2 crianças em casa que não para e toda hora pede mãe, e isso e aquilo, e aí você tem pais idosos que estão lá
na outra cidade e você não consegue, né, visitá-los e você só consegue falar com eles por telefone. Enfim, aí é isso. A gente vai tentar achar estratégias para você elaborar. Por isso que a psicologia ela trabalha com o indivíduo, com o sujeito. Entende? Você conseguiu entender? Ou consegui explicar? Sim, não, com certeza. Não tem como a gente também generalizar certas coisas, né? Isso, Pontuar. isso. Super te entendo. Mas, assim, quando, falando de uma maneira ampla, né? Porque com a gente, bem ou mal, aqui no nosso bate-papo, a gente precisa jogar um pouco para cima, né? Sim. E falar de uma maneira um pouco mais generalista. Não é certo ou errado, né? Na verdade, a gente está tentando esclarecer da melhor maneira possível aqui no nosso bate-papo. Mas você estava falando sobre estratégias, né? E aí, Sim. uma das estratégias que a gente pode dizer, né? E você, óbvio, pode dizer, não, Roberta, você está errado, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas a gente pode dizer que a quantidade de informação, o fluxo de informação sobre o Covid, sobre a doença, o tempo inteiro, isso massificando, o número de pessoas que estão internadas, o número de pessoas que morreram, os dados em relação às pessoas que não estão conseguindo tirar o auxílio, ou ampliação dos cemitérios, e assim, esse tipo de informação batendo o tempo inteiro, ela influencia no comportamento das pessoas, assim, qual o efeito que, de repente, isso pode gerar se a pessoa não tiver uma válvula de escape talvez? Então, vamos lá. Primeiro falar das estratégias, né? Aí a gente está tentando falar de uma forma geral, mais ampla, né? Todo mundo está entendendo que cada sujeito é um sujeito. Sim. Né? Que ele vai, o que de repente vai servir para mim não vai servir para a Roberta. Mas, de uma forma geral, a gente tem estratégias que elas são comuns, né? E aí eu posso te dizer algumas bem fáceis e bem óbvias. Por exemplo, cuidar de plantas. Se você gosta de cuidar de plantas, um momento como esse, né, vai ser bom para você e vai te dar uma certa estabilidade emocional. O cuidar de plantas é bom, se você gosta. Tocar um instrumento, né, também funciona muito bem em momentos de crise. Mas aí é isso que eu estou falando, você tem que gostar. Imagine se eu não gosto de planta, não tenho o maior saco de molhar as plantinhas de manhã, de cuidar das florzinhas. Isso não vai trazer para mim uma estabilidade, né? Uma homeostase, digamos, interna. Não, porque eu não gosto. Agora, se você gosta, né? Tocar um instrumento, cuidar de plantas, ter um animal de estimação, né? Fazer exercícios físicos. A gente está no momento que a gente não está saindo de casa. Mas, mesmo dentro da nossa casa, a gente pode ter... pode fazer exercícios que a gente, quando estava lá fora, aprendeu com o nosso professor de educação física, né? Tem alguns que a gente pode reproduzir na nossa casa. Eu moro em apartamento, não vou poder fazer polichinelo, mas eu consigo fazer minimamente uns exercícios. Então, essas 4 coisas que eu te citei, de uma forma geral, são estratégias que dão conta em momentos de crise. Né? Aí vai ter gente que não vai gostar de um animal de estimação. Não adianta dar um animal de estimação para ele. Ao invés de ser algo que vá... Uma estratégia vai ser um estressor externo para ele. Sim. Entende? Então, essas 4 coisas são coisas que geralmente dão certo no momento de crise. Cuidar de planta, tocar um instrumento, fazer exercício físico e ter um animal de estimação. Nesse caso, a pessoa explorar um pouco o que vai fazer bem a ela. Isso. Fazer, por exemplo, com a própria Manuela, né, a presidente do CRN4. Ela estava falando, a gente estava falando de hábitos saudáveis, né? Que a gente está vindo do movimento de há algum tempo, que é o movimento fitness, né? O movimento fit. E as pessoas tentando se alimentar de uma maneira saudável, né? Que seria um bom momento para as pessoas, por exemplo, explorarem pratos novos, culinária, né? E fazer a troca até de receitas virtualmente com as pessoas que gostam. Isso. E tal. A chamada estratégia, que às vezes ela é única. Sim. Aí não precisa também você estar online comigo. Você mesmo, na sua casa, pode se perguntar: o que eu gosto de fazer? Costurar? Eu gosto de costurar?
Né? Então, nesse momento, costurar pode ser uma terapia para mim, né? Que eu vou dar conta nesse momento de crise para mim, né? Então, é isso, é a gente tentar estratégias. E aí, a gente ia falar sobre as informações. Quer falar? Sim, na verdade a gente está falando, né? Essa é uma base de estratégia. No meu caso, como até mesmo a gente está falando aqui sobre a proposta do vídeo e tudo mais, e uma delas é justamente a prática, são as boas notícias, né? As coisas positivas, né? Então, a minha estratégia é disseminar toda vez que eu vejo uma informação, uma notícia positiva, jogar ela para frente. Inclusive, eu esqueço as notícias negativas, é óbvio que são importantes, conta dos dados, algumas informações, tudo bem, mas eu prefiro filtrar, porque é tanta notícia negativa que eu prefiro excluir elas ao máximo e buscar as notícias que são positivas. E prefiro ler. Prefiro ler a quantidade de pessoas que se recuperaram, ou a quantidade. Prefiro ler esse tipo de número a quantidade de números que são trágicos. Até porque a gente sabe que a gente vai chegar num número trágico. Isso já era, infelizmente, previsto. Eu até peço desculpas para as pessoas, porque pode soar um pouco frio e indelicado da minha parte, mas eu lembro que a gente está conversando aqui e a gente está falando também ou mal de uma realidade, né? E nesse sentido a gente busca maneiras de deixar todo mundo bem. Então, a gente sabe que vai ter o lado ruim, né? Ninguém gostaria de estar passando por nada disso, mas a gente precisa buscar o bom, né? E é por isso que a gente está aqui conversando, justamente para poder chegar nessa coisa positiva e otimista para as pessoas. Então, a minha estratégia foi fazer uma hortinha. Eu moro em apartamento, mas eu comprei terra e fiz uma horta e estou plantando. Então, essa é a minha. Cada um, nesse momento, pode achar estratégias. Com relação à informação, o que a gente orienta, né, é isso que você acabou de falar. Assim, a gente precisa estar informado com relação a dados, né? Com relação a como é que está essa curva, ouvir o que os médicos, infectologistas e os especialistas têm a dizer, para que a gente possa passar essa situação da melhor maneira possível. Isso é importante. Mas aquele excesso, né, que você está vendo, que ele só está te fazendo mal, te deixando para baixo, te causando até uma certa depressão, é melhor que você filtre, né? Isso aí que você acabou de falar mesmo. A gente tem que, nesse momento, começar a filtrar as informações. A gente já sabe minimamente como se cuidar, né? A gente já viu os especialistas falando. O que está dando mais certo aí, segundo os especialistas, é o isolamento, cada um nas suas casas, né? Cada um se cuidando de si para poder cuidar do outro, enfim. Mas a partir disso, quando você começa a ver que as informações elas estão te afetando negativamente, é você fazer um filtro. Mas é tudo muito singular, né? É tudo muito particular de cada um. Sim. Tem gente que não aguenta, tem gente que vai para a rua mesmo assim, né? Nos jornais, quantas vezes a gente não vê o pessoal continua fazendo corrida e treinamento nas ruas, né? Indo para mercado praticamente todos os dias. As pessoas não aguentam ou negam, né? Negam para si. Talvez o efeito colateral, se é que a gente pode dizer assim, né? Então, para finalizar essa fala, esse ponto do positivo, tem algumas coisas que a gente entende junto com outros especialistas, que pode ser favorável para todos nós, de uma forma geral, nesse momento, né? Uma alimentação saudável, a questão de você tentar minimamente fazer um exercício, né? Eu moro em apartamento, então eu tô aqui em casa já há algum tempo. Se eu não fizer um exercício que eu aprendi lá com o meu professor de educação física, eu vou ficar muito sedentária. E isso pode ser ruim para mim, né? Então, se alimentar o mais saudável possível que a gente consiga, beber bastante líquido, comer frutas, legumes, né? Tudo isso que a gente aprende com as nutricionistas. Fazer exercício físico, sono. O sono é muito importante. Então, a gente tentar minimamente dormir de 6 a 8 horas.
Fazer o que se gosta. Se você acordou num dia e não quer fazer nada, tenta. É isso, tenta. Não preciso ser produtivo o dia todo, gente. Todos os dias dessa pandemia, né? O ócio, muitas das vezes, é saudável. E eu tentar entender isso. Porque a gente vem de uma sociedade que é produção o tempo todo. É produção o tempo todo. Eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Se você acorda um dia e você não está com vontade de produzir, você mesmo se culpa. Porque é todo um contexto, um agenciamento, né, de que você precisa ser produtiva. Não precisa. Né? Nesse momento, se tem um dia que você não quer fazer nada, né? E aí você, óbvio, se você tem alguma pessoa dependente de você, você vai precisar fazer uma comida, né? Se tem criança, um idoso, vai precisar fazer uma comida. Mas se você não tem ninguém dependente de você, você não quer fazer nada, não faz nada nesse dia. Porque o ócio também é saudável. Sim, eu acho que, na verdade, a maior questão das pessoas, de novo, né? Não sei, mas é uma visão minha. Talvez seja a questão da rotina e da mesmice. As pessoas estão só em casa o tempo inteiro, vendo exatamente as mesmas coisas. Tem algumas pessoas, por exemplo, isso é uma questão que eu estava conversei com, acho que o Rafael, que foi o primeiro vídeo que a gente fez, que foi com o de biomedicina, e até comentei também com a Manuela, mas numa outra conversa que a gente teve, não foi esse bate-papo que a gente gravou, sobre, por exemplo, talvez a criação até de toque de limpeza, toque de banho, né? Toque de arrumar alguma coisa, e a gente acaba ficando com uma neurose, né? Tipo, se encostar fora de casa vai ter que tomar um banho, principalmente quando as pessoas têm grupos de risco dentro de casa, né? Então, por exemplo, eu busquei minha mãe para passar algumas semanas aqui comigo, para ela sair um pouco da casa dela, porque ela já estava já uns 2 meses lá. Trouxe ela para cá, mas eu limpei a minha casa inteira. Trouxe ela quase, eu vou exagerar, tá? Eu não fiz isso, mas trouxe ela praticamente quase no plástico bolha, né? E a minha mãe, ela tem mais de 60 anos. Então, dentro aí, entre aspas, do que o governo está disponibilizando para a gente de informação, ela já está no grupo de risco. Então, chegou, foi direto para o banho, eu arrumei as coisas, higienizei, passei água sanitária, né, diluída com água, a soluçãozinha que eu fiz aqui, em tudo que tinha, lavei as roupas. A gente cria vai criando um hábito, né, um zelo pelas coisas que não sei, você acha que isso vai continuar durante muito tempo? Porque tem gente que não está nem aí, né? Porque 8 então, 80. Tem duas coisas aí na sua fala. A primeira delas é que a gente vive um momento em que a gente precisa mesmo de higienização contínua, né? Lavar as mãos com frequência, passar pano na casa com água sanitária ou com qualquer outro produto. Aqueles outros produtos que tem no mercado que também são bons para isso, né? Para limpar a casa. Isso aí é uma coisa. Agora, a outra coisa é que a gente é criado numa sociedade que a gente tem que produzir. Então, quando parece que você não está fazendo nada, isso te causa uma angústia, porque você foi criada para produzir. Os homens, então, eles quase adoecem se eles ficarem em casa 3 dias sem fazer nada, porque eles foram criados para produzir. Você romper com isso é difícil, né? Então, tem duas coisas aí na sua fala. A questão da gente se higienizar, ótimo, perfeito, a gente tem que fazer isso. Mas a questão de você estar produzindo o tempo todo, aí você tem que dar uma relaxada, não. Por quê? Né? Você mesmo se perguntar. Tem muito disso dos maridos das minhas amigas. Então, 3 dias em casa começam já não aguentam mais. Porque eles foram criados a vida toda para produzir. A gente super entende isso. Sim. Mas a gente está num momento em que a gente tem que quebrar um pouco isso e ressignificar. Hoje eu tenho que produzir vida em mim. Como é que eu produzo vida em mim? É com ócio? Então é com ócio. Como é que eu produzo vida em mim? Ficar em casa? Então é ficando em casa. Entende? É ressignificar tudo isso que tá. É fácil? Não é.
Nada é fácil nessa pandemia. Não, Nada é fácil na crise. uma questão de produção que você está falando é muito verdade, óbvio, né? Porque, inclusive, porque quando a gente está em casa, por exemplo, eu trabalho de casa, né? Eu presto serviço e não, nesse sentido, a pandemia ela não impactou nessa minha rotina, né? Não nisso, não de trabalho, mas eu em casa tendo a trabalhar muito mais do que fora. Não só pelo fato do deslocamento, ter um horário de entrada, um horário de saída, um horário de almoço, né? A gente ter essas etapas para a gente romper a questão daquele momento de trabalho, mas porque em casa, já que eu estou em casa, eu posso terminar o que eu estou fazendo para não quebrar a linha de raciocínio, continuar aqui. E daqui a pouco eu almoço, daqui a pouco eu vou fazer não sei o quê. E quando eu vejo, já perdi a hora do almoço, tipo, 2 horas depois. E assim vai, já tô indo dormir, sei lá que horas. Isso acontece também bastante, né? As pessoas acabam, inclusive por estarem presas em casa, né? Sim. Perdem a hora, perdem a noção. Eu já, por exemplo, estava achando que hoje era domingo, né? Mas é porque a gente está fazendo a gravação, né? E a gente falar de datas, falar de horários, fica um pouco perdido, né? Esse vídeo vai pro ar, por exemplo, na sexta-feira. Mas, por exemplo, a gente está gravando hoje é segunda e eu tô com a sensação que é domingo, né? Então a gente acaba ficando um pouco perdendo esse norte, né? Mas uma coisa que eu acho também importante da gente falar das estratégias, né? A gente falou a estratégia de se alimentar bem, de fazer exercício, de tentar dormir, né? Uma boa noite de sono, de ter horários da alimentação frequente. Isso minimamente, mas acordou um dia que não quer fazer nada, não quer comer, só quer beber água e tomar suco. Gente, é isso, a gente está numa pandemia, é algo novo pra gente, é um momento de crise. Então, vamos produzir saúde. Às vezes, aquele dia que a gente não vai fazer nada, a gente está produzindo saúde, né? Mas uma coisa dessas que a gente falou que eu não cheguei a falar, é de você investir numa rede de afetos. Isso daí de afetos. Afetos. Isso é muito importante. Rede de afetos. O que é a rede de afetos? É uma rede daquelas pessoas que te fazem bem. Que pode ser um amigo, pode ser seu dentista, que não está atendendo agora, porque também está, né? Mas que você super curte o seu dentista, que você pode, sei lá, mandar mensagem para ele, conversar um pouco com ele, falar sobre isso. Pode ser sua professora de violão, sei lá. Enfim, a rede de afeto, aquelas pessoas que te fazem bem. Né? Porque é isso. Muito importante. Tem relacionamentos saudáveis e tem relacionamentos não. Gente, atenção. A palavra saudável, positivo, que te faz bem. Não é sair procurando também qualquer pessoa porque você está carente e de repente tu embarca numa onda de começar a brigar ou resgatar outras coisas que acabam te fazendo mal e não é isso. A rede de afetos não é. A rede de afetos são aquelas pessoas que te querem bem e que te fazem bem. A gente chama de rede de afetos, eu sou psicóloga social, né? Sim. Então, quando alguém chega lá no CRAS em extrema vulnerabilidade, eu vou procurar a rede de serviços para atender aquela pessoa, né? Saúde, se for violência, Casa da Mulher, né? Eu vou procurar a rede de serviço, e vou também procurar a rede de afetos. Quem são as pessoas que podem ajudar nesse momento de crise dessa pessoa, de vulnerabilidade? Às vezes é uma vizinha, às vezes é uma prima, né? Às vezes é uma aluna da mesma faculdade, da escola, do ensino médico que ela estuda. Então, a rede de afetos não necessariamente é parente, não necessariamente é vizinho do lado. São aquelas pessoas que te querem bem e que te fazem bem. É fácil de perceber. Ou que tiveram na sua vida, que passaram algum momento que te deixaram uma boa mensagem, talvez, você resgatar essa pessoa, né? Inclusive, passar uma palavra de carinho. É super importante mesmo, você ter essa lembrança daquela pessoa que em algum momento
passou alguma mensagem, te passou alguma coisa boa, ou que não tenha te passado nada, seja você a pessoa que vai passar, né? Exato. Aquela frase, né? Seja a luz. Então, você mostrar para a pessoa que você se importa, né? Mas você está falando sobre pessoas, óbvio que não é exatamente isso, mas essas pessoas que vêm com algum tipo de situação, né, delicada e tudo mais, dentro do nosso contexto aí da pandemia, o que a gente pode falar sobre esses efeitos psicológicos do distanciamento, né, e tudo mais, em relação aos grupos de risco mesmo, né? Que eu acho que inclusive os mais delicados, que na minha visão são os idosos e as crianças, né? São os nossos extremos. As crianças, porque elas precisam de muita atividade, né? De muita atenção. E os idosos, porque, bem ou mal, eles também precisam de muitos cuidados, muita atenção. Talvez não tanta atividade. Mas o que a gente pode falar sobre esses polos, esses grupos, esse momento? Então, como você mesmo disse, são dois grupos bastante vulneráveis, né? As crianças, porque elas estão acostumadas com uma rotina de muitas atividades, e aí, de repente, elas estão em casa, né, sem ter praticamente o que fazer. Na primeira semana, as mães, vós e tias, madrinhas conseguiram dar conta. Mas depois de uma semana, elas já começam, né? E aí aquilo, é a questão da estratégia de cada criança. Imagine também quem tem criança que tem algum tipo, que são crianças que têm algum tipo de transtorno, né? Que aí complica mais ainda. Não é isso? Então, como eu te falei, a gente continua com os nossos atendimentos online. Então, as crianças que têm atendimento com psicóloga, ela provavelmente vai continuar. Os serviços de saúde mental estão funcionando. Então, os CAPs, quem se trata em CAPs, né, em ambulatório de saúde mental, também está funcionando. Agora, de uma forma geral, o que a gente pode tentar fazer é investir no afeto. Né? Com os idosos principalmente, porque eles se sentem deixados de lado, eles se sentem muitas das vezes um fardo para aquela família, né? Então, assim, o diálogo, ele, como diria Gandhi, o diálogo não é o caminho, é o melhor caminho, ele é o caminho, né? O diálogo é o caminho, só tem ele para a gente poder dar conta de alguma situação. Então, é conversar muito com esse idoso, tentar explicar para ele um momento difícil que a gente está passando. Muitos deles viram crianças, né, que quer sair na rua, que quer ir para a loteria fazer não sei o quê, que quer ir no açougue, que quer... Né? Todo mundo tem um idoso cabeça, né, que quer sair na rua. E isso, é a gente tentar o tempo todo com diálogo, explicar a gravidade da situação. Você está falando sobre essa questão de diálogo e tudo mais. Esse grupo, ele realmente é muito sensível, né? Porque não muita maioria, não a maioria, mas assim, tem muito idoso que ele acaba sendo até um pouco abandonado e deixado, né? Talvez... Por isso eu falei antes da rede de afetos. Ou talvez pela própria personalidade do idoso, ou não, né? A gente não pode dizer quais são os motivos específicos, né? Enfim, como indivíduo, né? Cada um tem aí a sua história, né? A sua situação. Mas eu li nesses dias, nessas semanas, uma matéria, e eu acredito que tenha sido no Canadá, eu não consigo afirmar, pela minha lembrança, tá? Um grupo de estudantes criou um canal específico para falar com idosos por telefone, dar atenção, dar afeto para idosos que moram sozinhos, ou idoso lá deles. O idoso está se sentindo sozinho, quer conversar com alguém e tudo mais, e eles fizeram essa corrente, essa força-tarefa, o idoso liga e eles conversam durante minutos, horas aí com uma adolescente, né, alguém que esteja como voluntário ali naquele momento, naquela linha. Eu achei muito interessante. Então, olha, isso que eu estou te falando, é achar estratégias. Esse grupo de jovens, eles acharam estratégias ali para aquela crise que estava naquele momento. Então, é a gente achar estratégias.
E quando eu falo para você que para a gente investir na nossa rede de afetos, é também nesse idoso, é também nessa criança que está mega agitada ali porque não tem o que fazer. É investir também nessa rede de afetos, né? E aí eu acho que também fica complicado para essa dona de casa, essa mãe, né, essa profissional que tem a criança, que tem o idoso, ela também precisa cuidar dela, da saúde mental dela, né? Porque é um momento em que muitas das vezes ela se dá demais, né? Ela se dá para a criança, ela se dá para o idoso e ela esquece muito dela, né? Então é necessário ela também tirar um tempo para cuidar dela. E aí é aquilo, fazer o que ela gosta. Achar um equilíbrio, né? Isso. Algo que ela gosta de fazer. Bom, eu gosto de costurar, então 2 vezes na semana eu vou tirar um tempo para costurar, porque aí ela está cuidando da saúde mental dela, não esquecer dela. As crianças, a gente pode também pensar várias brincadeiras dentro de casa para poder dar conta das crianças, né? Ensinar eles a jogar dominó, aquelas velhas Google diz. Aqueles jogos que a gente tinha da nossa infância, que a maioria deles só conhece de celular, né? Mas é isso, é tentar jogar um dominó, ensinar para eles como é. Claro que aí a gente vai respeitar as faixas etárias, né? Eu estou aqui fazendo uma enxurrada de ideias para cada um achar suas estratégias, né? Mas a gente pode pensar 1000 coisas, pode encher bola e brincar um tempo com eles de aquilo que você corre e estoura a bola na barriga, né? A gente, olha, sabe qual é a palavra, Roberta, para criança e para idoso? A gente se reinventar. A gente se reinventar. Sabe por quê? Para idoso, não. Mônica, isso não é só para idoso, para criança, não. Isso é de uma forma geral. É para gente. A gente precisa, e olha que a minha profissão, a minha área, o profissional que não é resiliente não fica. Não consegue se dar com o cliente, não consegue se manter, ou de alguma maneira. Mesmo óbvio que cada um tem o seu momento, né? Em empresas e tudo mais, por causa de perfil, né? E é outra coisa. Mas a palavra resiliência é da profissão de RP. Não tem como. A gente tem uma palavra muito boa que a gente tenta, quando chega a crise para nós, né? Seja no coletivo ou seja no individual, que é você ressignificar aquele evento, né? Vamos chamar de evento. E aí acontece um evento, seja ele qual for, né? Da perda de alguém ou da pandemia como a gente está vivendo, e a gente precisa ressignificar. E a gente ressignifica ele através de estratégias e se reinventando. É dessa forma. E é isso que a gente está fazendo. Não é fácil. Sair da nossa zona de conforto não é fácil. Deixar a nossa rotina de lado não é fácil. Você vê que minimamente nós mulheres, né? Quando a gente engravida, que a gente sai um pouquinho para o lado, que é a questão da gravidez e da amamentação. A gente já fica naquela situação que mudou a nossa vida, né? Então, eu acho que talvez por isso a gente consiga passar melhor, que a gente vive fases, né? Eu não tive filhos, então, pelo menos. Então, mas a mulher, ela tem fases. Eu acho que a gente suporta melhor porque a gente vive de fase. A gente menstrua, aí depois a gente casa, aí a gente engravida, a gente amamenta, a gente entra na menopausa. Então, a vida toda está tentando... Sim, em relação às etapas, né? A gente tem algumas a gente pula mais etapas, né? Isso. Diferente do masculino, né? Isso. Mas que também não está sendo fácil para eles. Porque, como eu te falei, eles têm uma cobrança de produtividade muito grande. Eu acho que, na verdade, aí acho que entra uma outra questão, né? E a gente entra muito numa questão por visão. Por exemplo, a minha visão, que é em relação à sua, no caso. Eu acho que pode ser mais frustrante ou mais sufocante, não sei se essas palavras também podem ser as melhores nesse momento, para alguns homens que para outros, em relação a essa sua questão de produtividade, a esse peso de sustento e tudo mais, pelo muito a maneira como ele está envolvido, ou dentro de casa, ou como ele foi até mesmo às vezes criado por uma questão, enfim, para a vida e tal.
esse peso todo, né, do que fazer, de como fazer. Eu tenho que acordar e manter isso aqui, né? Até porque quando a gente está falando assim muito de questão de trabalho, a gente está num momento muito complicado de realmente manter tudo. Eu tenho muitas empresas agora que de fato não estão conseguindo se manter, que vão fechar. A gente não tem um hábito, uma cultura aqui no Brasil, e eu estava conversando isso com uma professora minha de análise de resultados, e a gente estava conversando justamente sobre isso. O Brasil não tem uma cultura, inclusive, de se ser. No Brasil, os empresários não têm muito essa cultura, principalmente os pequenos, de fazer reservas, né? Para pensando em alguma coisa. Por uns 3 meses, 6 meses, 1 ano, para se segurarem, né? Então, as empresas simplesmente acabam se sufocando. E nisso a gente acaba sofrendo também com isso. E as pessoas, de modo geral, também. Masculino ou feminino, né? Hoje todo mundo está trabalhando, não tem, acho que, gênero muito para isso. A gente está inserido num movimento que a gente precisa se sustentar. O custo de vida é alto, né? A gente paga muito imposto, a gente tem muita coisa que a gente precisa pagar, a gente precisa desembolsar o tempo inteiro. Então, eu acho que essa questão do que você fala da produtividade, ela está mais, meu ponto de vista, né? Ela está muito mais alinhada e ela pesa muito mais no sentido de que a gente realmente precisa, tem essa questão do tipo, vou produzir porque eu tenho muito que sustentar. Eu tenho que produzir porque eu preciso ter o mínimo de padrão de vida ou o mínimo de prover o mínimo de questões, de coisas para minha família ou para mim, né? Mas assim, eu acho que é uma questão muito que depende, né? Acho que a palavra talvez seja essa, depende muito de muitas situações. Nesse momento, para a gente, o que pesa é justamente o fato da gente estar com uma economia que já não ia muito bem, que estava se recuperando, mas a gente ainda estava com vários tropeços. Aí a gente vem com umas questões políticas que a gente realmente está numa problemática. E aí agora veio ainda mais essa crise, essa pandemia que ainda está aí fazendo com que tudo se agrave. E vai vindo tipo uma bola de neve, né, de acontecimentos. Então, é muito de se pensar, refletir, buscar essas estratégias positivas que a gente está falando aqui, muito, reforçando muito para deixar... Uma coisa que eu queria falar, que eu acho que a gente já está caminhando para o final, sim, é que alguns serviços, eles continuam funcionando, né? E tem muitas psicólogas à frente desse serviço. Um deles é a questão da violência doméstica. A gente viu que aumentou nesse tempo de pandemia a questão da violência contra a mulher, né? Das violências, porque elas podem ser moral, física, sexual, de patrimônio, né? Não é só necessariamente a física. E aí dizer que os serviços, eles estão funcionando, né? Por exemplo, se você não quiser ir na delegacia no primeiro momento, você pode buscar um CRAS, porque o CRAS ele vai te encaminhar para um equipamento de violência doméstica, de enfrentamento à violência doméstica daquele município. É territorial o CRAS, né? Então, perto da sua casa vai ter um CRAS. Você não sabe onde é a casa da mulher. Você não sabe onde é o equipamento que vai te ajudar nesse momento. Aí você vai no CRAS, que ele vai fazer o encaminhamento. Se você já souber onde é a casa da mulher, que geralmente é uma casa da mulher, né, que tem, você já pode buscar aquela casa da mulher. Que ali você vai ter toda a casa da mulher tem uma psicóloga, todo o CRAS tem uma psicóloga, para além das assistentes sociais e de outros técnicos, tem sempre uma psicóloga. E ali ela vai fazer os devidos encaminhamentos, né? Para que você possa ser ajudada e garantir os seus direitos naquele momento. Então, é dizer isso, que tem os serviços que continuam funcionando. São serviços essenciais e emergenciais. Esse é um deles, violência contra a mulher, tá bom?
Sim. E, aliás, é uma informação muito importante e relevante você estar falando isso, levantando isso, porque é um cenário é um cenário realista muito triste da nossa sociedade, né? E tem muitas mulheres que, por medo, não denunciam, não vão para frente com isso, e precisam de apoio para seguir em frente, né? Para poder até mesmo dar entrada num recurso ou qualquer coisa do tipo, e para si, para ter força para até não projetar isso para um próximo relacionamento, porque é muito complicado, é muito difícil. Eu não consigo nem falar muito, nem opinar, porque eu, graças a Deus, nunca vi numa situação assim. Mas imagino a pessoa presa em quarentena, não podendo realmente fazer muita coisa, porque não há o que fazer, né, diante de tudo, e ainda estar presa em casa com uma pessoa que te agride, um agressor. É impensável, né? Com o agressor, né? Está em casa com o agressor. A gente é o 5º país do mundo, né, que mais mata mulheres. A gente tem um histórico horrível com relação a isso. Dizer que, assim, antigamente tinha uma máxima que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso mudou. Hoje, em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher. Até qualquer pessoa pode fazer a denúncia, ela pode ser anônima pelo 180. Você pode ligar 180 e dizer assim: olha, tem uma mulher na rua tal, número tal, que está sofrendo violência, que eu daqui da minha casa estou ouvindo. Você não precisa dizer quem você é, a rua que você mora, o número da casa, nada disso, pode ser anônimo. Então, hoje em dia, em briga de marido e mulher, o Estado mete a colher, né? E eu posso facilitar o Estado a tomar uma providência. Como que eu facilito? Denunciando. Qualquer uma de nós pode denunciar. A gente já caminhou um pouco, porque hoje a gente tem vários equipamentos, né? E a Lei Maria da Penha nos deu um respaldo muito grande, mas a gente ainda precisa caminhar mais. A gente já deixou de desnaturalizar essa violência, porque ela era muito mais naturalizada, né? Uma mulher, quando ela era agredida, a primeira coisa que ela ouvia é: o que você fez? Com que roupa você estava? Né? A gente já caminhou um pouco, porque a gente já mudou um pouco, mas a gente ainda precisa caminhar mais, muito mais. Porque essa é uma das primeiras perguntas quando uma mulher é abusada, você estava onde? Com que roupa e que horas? Como se isso fizesse diferença. Eu quero deixar aqui uma coisa bem, bem elucidada. A culpa nunca é da vítima. Nunca é da vítima. Não, né? Pelo amor de Deus. Não. Então, uma outra coisa também, Roberta, que para além da violência contra a mulher nesse momento de pandemia, também aumentou consideravelmente. Aí, assim, eu não li nenhum estudo, eu li com relação à violência contra a mulher, mas a gente vê nos relatos das pessoas que a gente atende, violência contra as crianças também. Né? Então, assim, aumentou também violência contra a criança, né? Na nossa página, a gente tem uma live que foi feita com uma professora e com um doutor que estudam e pesquisam isso, e eles fizeram uma live bem bacana. Então, quem tiver um interesse maior com relação a essa temática, é só ir lá na página do CRP. A gente tem feito lives semanais com várias temáticas, né? 2 por semana, terças e quintas. Eu fiz uma para falar hoje, né? Então, eu fiz uma das perguntas que eu ia te puxar agora é justamente isso, né? Quais ações o CRP 05 está fazendo nesse momento de crise, né? Em relação à pandemia ou até mesmo as atividades, mas principalmente pela pandemia. Fala então aí para todo mundo qual é o site do CRP 05, para todo mundo entrar aí, já poder se informar. E fala um pouco de todas as ações, no apanhadinho aí do que vocês estão fazendo. Então, como a gente está nessa política de fique em casa, né? O CRP abraçou essa ideia. Inclusive, a nossa foto de capa do nosso Face é o Fique em Casa. Todos os nossos funcionários estão trabalhando em casa, né? Em home office, desde o início da pandemia. O que a gente tem feito são essas lives, né? A gente tem feito várias ações online.
mas o que tem surtido mais efeito são essas lives. E as primeiras deram tão certo que a gente instituiu uma frequência de 2 por semana. A gente já fez sobre vários temas, inclusive sobre povos indígenas, as normativas, os novos inscritos, porque assim, quem acabou de se formar e estava na espera da sua carteirinha de psicólogo e nisso chegou a pandemia. A gente não pode fazer a entrega da carteirinha. Como faz? Então, a gente fez uma live para explicar isso, sobre os novos inscritos, né? Sobre as psicólogas que estão lá nos CRAs, nos CREAs, nos abrigos, como que é isso. Enfim, então, quem que tiver interesse, as lives estão no Facebook, né? E do CRP RJ. Então, é Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Você botando no Face vai aparecer as lives. No nosso site tem todas as informações e todas as normativas. A gente replicou algumas normativas da OMS, né? Porque nós temos psicólogas e psicólogos na linha de frente. Então, nós temos orientações para os gestores. Nós fizemos uma orientação para os gestores no dia 25 de março, para que os gestores tentem fazer o mais home office possível, deixando em casa principalmente os grupos de risco, mulheres gestantes, amamentando, idosos maiores de 60. Contudo, para além desses, tem um grupo que precisa trabalhar, porque nós estamos em equipamentos de emergências e urgências, hospitais, CRAs, né, abrigos, equipamento de violência contra a mulher, né, que chama de tem N nomes aí. E aí, minimamente, a gente orienta os gestores que a gente tenha os nossos EPIs. Então, tudo isso você vai encontrar no nosso site, as normativas. Com relação ao atendimento online, né? A gente tem uma normativa, mas aí o que a gente fez? A gente elucidou tudo novamente de como que é esse atendimento online, né? Que ele precisa ser tão sigiloso e tão competente quanto o atendimento presencial. Então, tudo isso está lá no nosso site e as lives estão no Facebook do Conselho Regional de Psicologia. Também tem muitos temas legais. Tem Instagram também? Tem Instagram também. O Instagram também é CRP Rio. Instagram é CRP Rio. Muito fácil de achar. Mas as lives estão, por causa da plataforma, no Face. E aí tem essa que eu falei da criança, né? Do aumento da violência contra as crianças. Tem essa também. A gente já fez várias e a gente ainda tem várias por fazer, né? A gente vai fazer agora, na Semana da Luta Antimanicomial, algumas lives também. A gente pretende ainda fazer uma sobre luto, porque a gente foi, né? A gente está sem poder viver o nosso luto. Uhum. É isso, porque as pessoas morrem e muitas das vezes a gente não se despede das pessoas que morreram. E as mortes nem precisam ser do coronavírus, né? Pela situação, pela pandemia. Aglomeração. Não, porque não pode ter aglomeração. Sim, não pode ter aglomeração, mas não a pessoa, né, que você está fazendo o luto, você está de luto, não precisa ter morrido pela doença, né? Pelo vírus. A pessoa pode ter morrido por câncer ou por qualquer outra coisa, outra circunstância. Não adianta, é a mesma coisa. Você não pode ir, você não pode fazer, enfim. Exato, por causa não pode ter aglomeração. E a questão da despedida não deixa de ser uma aglomeração, né? Então, assim, a gente pretende ainda fazer sobre luto e as pessoas que tiverem interesse, é só ir lá e ver tudo que a gente tem produzido. As pessoas buscam, a gente já deixou aqui todas as informações. Bom, vamos encerrar por hoje, que a gente já bateu aí o nosso tempo, o nosso time. Mônica, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Eu espero que a gente faça uma outra gravação em breve, faça um outro vídeo em breve, com mais um outro bate-papo, um outro assunto, tá? Um grande beijo. A gente se fala. Tá bom. Obrigada, Roberta. Tchau, tchau. Tchau.